Muito bem, gente. Voltando, vamos agora à questão 24. Está correto o uso dos pronomes relativos no período? Gente, muitas vezes, quando a banca diz isso, está correto o uso dos pronomes relativos, você não se dá conta, na verdade, do que a banca está cobrando ali. Muitas vezes ela cobra pronome relativo usado corretamente de acordo com a regência. Não entendi nada, Augusta. Você vai ver comigo, corrigindo, você vai entender. Vem comigo. Está correto o uso dos pronomes relativos no período. A fila de que saía e entrava a cada minuto. Gente, presta atenção que ele usou aqui o pronome... Deixa eu puxar a canetinha. Veja que ele usou o pronome relativo aqui com a preposição de. E ele usou dois verbos, saía e entrava. E eu pergunto a você, ele usou uma vez a preposição de antes do pronome relativo que? Como se esta preposição de servisse para os dois verbos. Quem sai, sai de. Mas quem entra, entra em. Cadê o em? Não tem, Augusta. Não tem porque está errado. Teria que ter. Eu teria que dizer assim, a fila de que ele saía e em que entrava a cada minuto, a fila de que saía e em que entrava. Porque quem sai, sai de. Tá perfeito. Agora, quem entra, entra em. Cadê o em? Então isso aí já tem erro. Deu para entender? Então vamos ver, ó. Teria que ser em que entrava. Eu teria que usar o em que. Parecia não andar. E para agravar-lhe a impaciência, o amigo lhe disse que os documentos que dispunha... Não, quem dispõe, dispõe dos documentos. Então, os documentos de que dispunha e de que precisava não eram somente aqueles. Então, veja bem, quem entra, entra em, está faltando em. E quem dispõe, dispõe de, está faltando de. Então, está correto o uso dos pronomes? Não, errada a questão 24. Ok? Muito bem. Questão 25, gente. Vamos lá. O trecho a seguir apresenta dois pronomes relativos. Uma conjunção integrante, uma conjunção consecutiva e uma palavra de realce. Augusta de Deus, que questão difícil. Pois é, mas a gente tem que treinar. Não adianta eu só trazer... Ah, são 500 questões. Ah, mas a Augusta trouxe 500 questões, moleza, acertei todas. Será que é assim que a banda toca? Não, né, gente? Claro que nós vamos mesclar. Você vai ver, hoje ainda é nossa segunda aula, nós vamos mesclando, vai haver questões mais difíceis, questões medianas, questões mais fáceis. Mas o nosso objetivo não é trazer só questões banais, porque na hora da prova você não pode contar com questões banais. Você tem que saber resolver tudo, das mais fáceis às mais complexas. Então vamos ver essa questão. O trecho a seguir apresenta dois pronomes relativos. Vamos procurar, né, de cara, dois pronomes relativos. Malgrado não fosse aquilo o qual parecia. Augusto, esse o aqui é igual àquilo, né? É. E esse que é igual ao qual? É, ó. Malgrado não fosse aquilo o qual parecia. Então, aqui eu já tenho um pronome relativo. Percebemos isto. Ó, quando eu posso trocar do que em diante por isto, ele é o que mesmo, hein? Conjunção integrante. Não é nada de pronome relativo esse. Então, percebemos que tinha valor e que era também, percebemos isto e isto. Então, aqui também não é pronome relativo. Que merecia outra chance. Era tão empenhado que merecia outra chance. Quer dizer, consequentemente, merecia outra chance. Então, eu tenho dois pronomes relativos, eu já vi que está errado. Eu só tenho um, mas eu vou continuar procurando as outras coisas. Então, eu tenho um pronome relativo, que é o primeiro que. Depois ele diz que nós temos uma conjunção integrante. Olha bem, malgrado não fosse o que parecia ser, percebemos isto, que tinha valor. E isto, que era tão empenhado. Então, esses dois aqui, ó, conjunção integrante e conjunção integrante. Então, nós temos, ó, aqui já está errado, são duas. Muito bem. Aqui é que é um só, ó. E está dizendo que nós temos uma conjunção consecutiva, aquela conjunção que dá a ideia de consequência. Ó, percebemos que tinha valor e que era tão empenhado que merecia outra chance. Quer dizer, consequentemente merecia outra chance. Este que aqui é a conjunção consecutiva, sim. Introduz a consequência.
Ok. Agora, e temos uma palavra de realce? Não, gente. Malgrado não fosse o que parecia ser, percebemos que tinha valor e que era tão empenhado que merecia outra chance. Palavra de realce é aquele que vem no pacote, normalmente ele vem no pacote com o verbo ser, e que você pode tirar e não faz falta. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui embaixo. Foi ele que fez o trabalho. Quando eu digo isso, na verdade o que eu estou dizendo é, ele fez o trabalho. Você observa que você tira esse que e tira o verbo ser. Então este que aqui é a tal palavra de realce. Nós não temos nenhuma assim no texto, gente. Não temos. Então, número 25, errada. Muito bem. 26. Apresentam idêntica classificação os termos grifados no período? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grifados. Ele está me dizendo que todos esses 5 aí têm a mesma classificação? Quer dizer, será que todos são pronomes reflexivos? Será que todos são pronomes apassivadores? Será que todos são pis, né, pronomes indeterminadores do sujeito? Vamos ver. Para que se faça cada reforma, é o mesmo que dizer, para que cada reforma seja feita. Deu para mudar? Deu. Esse C aqui é PA, pronome apassivador. Precisa-se de economia. Gente, quando eu digo precisa-se de economia, isso aí não é voz passiva. Nem pode ser, porque o verbo é um transitivo indireto, quem precisa, precisa de. Então esse C é PA? Claro que não, só é PA quando é voz passiva. Esse C é o PIS, pronome indeterminador do sujeito. Vou escrever aqui, PIS. Então, Augusta, peraí, ele está dizendo que apresentam idêntica classificação, então já posso colocar errada. Os dois primeiros já são diferentes? Isso mesmo, já pode colocar. Na hora da prova, vê bem, se você tem segurança, viu esses dois e viu que são diferentes, marque logo errado e vá para outra questão. Aqui nós vamos ver todos, tá? Então, pois as verbas que se separaram para tal mudança, as verbas que se separaram é o mesmo que dizer... As verbas que foram separadas. É uma passiva? É. Então, esse C é PA? É. Se é passiva, é pronome apassivador. Então, vamos colocar aqui, PA. Agora, na estrutura da pousada, não são suficientes e, se não houver compreensão de todos, gente, esse C aqui é igual a caso não haja compreensão. Quando eu posso trocar o C por caso, como eu classifico? Conjunção condicional. Está introduzindo uma condição. Então, esse aqui é conjunção condicional. Ok. Este aqui. Agora tem mais um, ó. Jamais se realizará esse sonho. Esse sonho jamais será realizado. Deu para mudar? Deu. É passiva? É. Então, este C também é PA. Pronome apassivador. Então, nós temos, olha bem, o primeiro que é pronome apassivador, o segundo que é indeterminador do sujeito, o terceiro que é pronome apassivador, o quarto que é conjunção condicional e o quinto que é pronome apassivador. Então, 26, errada. 27. Está correta a substituição de nomes por pronomes em ele mostrou-lhes... O que ele quer com essa questão? Aí, entre parênteses, ele põe assim... aos superiores. Aí você pensa, mostrou aos superiores. Aos superiores é o mesmo que a eles, e a eles é o mesmo que lhes. Mostrou-lhes, está certa a primeira. Já está certo. Que estava certo. E mesmo que não lhe reconhecessem como assessor. Pare e pensa. Mesmo que não, eu quero dizer dele. E não, totalmente errado. Esse lhe tem valor de dele, não. Mesmo que não o reconhecessem como assessor, então essa aqui está toda errada, teria que ser não o reconhecessem. Continuaria a cumprir seus deveres, ainda que não lhe desejasse, quer dizer, que não desejasse isso. Gente, quem deseja, deseja algo. Se o verbo não pede preposição, eu não posso trocar pelo pronome lhe. Eu teria que dizer, ainda que não o desejasse. Então, está correta a substituição? Não. Errada a 27. Questão 28.
Há no período abaixo 3 artigos definidos, 2 preposições, um pronome demonstrativo e 2 pronomes oblíquos. Ih, vamos lá, gente. 3 artigos definidos. Vamos lá. Nós a deixaríamos. Quando esse a está antes de um verbo, gente, ele não é artigo definido. Ficar a escrever. Quando o a está antes do verbo no infinitivo, ele é preposição. Deixa eu colocar aqui, preposição. Esse aqui é pronome oblíquo. Depois, por quanto tempo quisesse, sem as cobranças. Esse é artigo definido. E se as crônicas, outro artigo definido, estivessem boas, as ideias, outro artigo definido, claras, não a dispensaríamos tão cedo. Gente, esse a antes do verbo aqui, pronome oblíquo. De novo. E aí, contratar lá íamos. Esse lá aqui também é pronome oblíquo. Bom, então, eu tenho 3 artigos, gente. De novo, ó. 1, 2 e... cadê? 3. Sim, eu tenho 3 artigos. Eu tenho 2 preposições. Vamos ver. Nós a deixaríamos ficar a escrever. Preposição. Por quanto tempo? Por também é preposição. Já são 2. Sem as cobranças. O sem também é preposição. 3. E se as crônicas estivessem boas, as ideias claras, não a dispensaríamos tão cedo. Contratá-la íamos. Então, nós temos 3 preposições. Então, aqui já está errado, são 3. Um pronome demonstrativo, nós a deixaríamos ficar a escrever por quanto tempo quisesse. Sem as cobranças habituais. E se as crônicas estivessem boas, as ideias claras, não a dispensaríamos tão cedo. Contratá-la íamos. Nós não temos pronome demonstrativo nenhum. Né? Não tem nenhum pronome demonstrativo. E 2 pronomes oblíquos. Ó, esse a é pronome oblíquo. Cadê o outro? Esse a também é pronome oblíquo. Esse lá também é pronome oblíquo. Então não são 2, são 3 pronomes oblíquos. Então, a 28 está errada. Nossa, Augusta, que questão difícil. Gente, mas a gente tem que treinar isso de vez em quando. Então, guarda, quando o, a, os, as estiverem antes de substantivo, os livros estão aqui. As questões são fáceis. A menina trouxe a boneca. O livro foi guardado. Esses são artigos definidos. Quando eles estiverem, quando o a, por exemplo, o os, estiverem antes de verbo, eu o encontrei. Eu a visitei. Eu os convidei. Eu as chamei. Antes de verbos flexionados, eles são pronomes oblíquos. E quando o a estiver antes de um verbo no infinitivo, eu estava a estudar, ele estava a dormir, ela estava a pensar. Este a é preposição, tá? Então não confunda. E quando o a, os, as puderem ser substituídos por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, aí eles são pronomes demonstrativos. O que disse é verdade. Aquilo que disse, esse o é igual a aquilo? É. Então aí ele é um pronome demonstrativo. Se eu digo assim, as que chegaram cedo são minhas amigas. As que chegaram. Aí você vê que esse as é igual a aquelas que chegaram cedo. Então aquelas, então esse as aí é pronome demonstrativo. Tá bom? Questão 29. Pouco satisfeitos com o pouco que ganhavam, não tinham muito empenho no trabalho. Pouco satisfeitos com o pouco que ganhavam, não tinham muito empenho no trabalho. No período acima, os termos grifados apresentam distintos valores gramaticais. Augusta, quando ele fala de valores gramaticais, do que ele está falando? Se é substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, verbo, é isso. Então vamos descobrir a classe gramatical de cada um. Pouco satisfeitos. Gente, satisfeito aí não é um adjetivo? É. Então se eu digo pouco satisfeitos, pouco aí é um advérbio de intensidade. Então vamos lá? Ó, vou colocar aqui. O primeiro, advérbio de intensidade. Ok. Agora, com o
pouco que ganhavam. Gente, que legal. Totalmente diferente esse segundo pouco. Você está vendo que ele está precedido de um artigo aqui? Quando eu digo assim, o pouco que ganhavam, eu substantivei essa palavra. Colocando aquele artigo, eu substantivei essa palavra. Então, pouco aqui é substantivo. Ok. E ganhavam, não tinham muito empenho. Muito cuidado com esta, porque a tendência do aluno é dizer que é advérbio de intensidade também. Muito empenho. Gente, advérbio, presta atenção. Advérbio é invariável. Advérbio não tem feminino, advérbio não tem plural. Se eu trocasse a palavra empenho pela palavra dedicação feminina, eu diria assim, não tinham muito dedicação? Não, eu diria não tinham muita dedicação. Ora bolas, se eu colocasse dedicação no lugar de empenho, eu teria que trocar o muito por muita? Teria. Então é porque ele não é advérbio. Porque quando ele é advérbio, mesmo que ao lado dele eu tenha um feminino, ele fica no masculino. Olha bem, eles têm, quer ver? Eu digo assim, ele comprou uma pousada muito boa. Muito boa. Boa é feminino, mas eu não digo muita boa. Por quê? Por que ele não vai ao feminino? Porque ele é advérbio e advérbio é invariável. Então veja que esse muito aqui antes de empenho não é advérbio, é pronome indefinido. Vamos colocar aqui, pronome indefinido. Vou repetir. Se eu trocar a palavra empenho por uma feminina, dedicação, eu vou dizer muita dedicação. Então, se ele vai ao feminino, é porque advérbio ele não é. Ele é pronome. Então, no período acima, os termos grifados apresentam distintos valores? Sim. Cada um é uma coisa diferente. Um é advérbio, o outro é substantivo e o outro é pronome. Número 24, certa, portanto. Ok, gente? Muito bem. 30. No período acima, no período abaixo, temos duas orações com sujeito indeterminado. Uma com sujeito composto e uma oração sem sujeito. Ai, Augusta, pelo amor de Deus, vamos com calma. Olha o que a banca está dizendo. Nesse período eu tenho duas orações com sujeito indeterminado, uma com sujeito composto e uma sem sujeito. Vamos ver. Eles não deixariam de fazer de tudo. Eles. Sujeito está aqui, bem claro, tem nada de oculto aqui, nem indeterminado, nem nada. Eles não deixariam de fazer de tudo para que se recuperassem os clientes antigos. Gente, quando eu digo para que se recuperassem os clientes, eu estou dizendo para que os clientes antigos fossem recuperados. Isso aqui é sujeito também. Ok. A despeito dos obstáculos que houvesse, gente, verbo haver com sentido de existir não tem sujeito. Então, isso aqui é uma oração sem sujeito, hein? Oração sem sujeito. Verbo haver com sentido de existir não tem sujeito. Não se fugiria de nenhum deles. Não se fugiria de nenhum deles é uma oração com sujeito indeterminado. Sabe por quê? Porque esse se aqui é o PIS, é o pronome indeterminador do sujeito. Então, essa última oração aqui é uma oração com sujeito indeterminado. Então, olha bem. Ele está dizendo que nós temos duas orações com sujeito indeterminado. Mentira. Só uma. Ele está dizendo que eu tenho uma oração com sujeito composto. Ai, Augusta, clientes não está no plural? Gente, sujeito composto não é plural, não é isso. Sujeito composto é quando você tem mais de um núcleo. Eu digo assim, os meninos vieram. Isso aí é um sujeito simples. Não importa que meninos esteja no plural, mas é um núcleo só, meninos. Agora, se eu dissesse, os meninos e seus pais jogaram bola. Aí eu tenho um sujeito composto porque eu tenho dois núcleos, meninos e pais. Então, não confunda, não veja plural e já achar que o sujeito é composto. O sujeito aqui, clientes, é um sujeito simples. Um núcleo, clientes. Então, uma oração com sujeito composto, mentira. E uma oração sem sujeito, essa sim. Só que ele diz várias coisas, está errada a número 30.
31. Apresentam prefixos com valores semânticos distintos. Os vocábulos. Augusto, o que é isso? Pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Valor semântico de um prefixo. Valor semântico é sentido. Sempre que a banca falar em valor semântico, é sentido. Então, a questão está dizendo, apresentam prefixos. Prefixo é aquilo que você coloca no início da palavra. Sufixo é aquilo que você coloca no fim da palavra. Então, aqui ele está falando de prefixos. Então, apresentam prefixos com valores semânticos distintos, quer dizer, com sentidos diferentes. Os vocábulos. Inserção. Gente, esse prefixo aqui, ó, o que é inserir? É colocar dentro. Então, esse prefixo do inserção significa para dentro. Imersão. Olha aqui de novo. Esse I do imersão é para dentro. O que é imergir? Não é mergulhar? Então, o prefixo do imersão é para dentro. Até agora tudo igual. Inúmeros. Ih, Augusto, essa eu nem sei. Gente, sabe o que é esse I de inúmeros? É prefixo de negação. Negação é quando você diz assim, ele comprou inúmeros livros. Quer dizer, tantos livros que não há número para contar. Ah, isso é. Inúmeros quer dizer que não há número para contar. Então, esse I é prefixo de negação. Então, já são diferentes. As duas primeiras tinham sentido de para dentro. O I do inúmeros não tem nada a ver com para dentro. É oposição, né? Imiscuição. Imiscuir é intrometer, é invadir. Então, a ideia desse I aí é de para dentro. Inóspito é o contrário do que é, não é? Eu digo assim, nossa, uma região muito hospitaleira. Aí eu digo, não, aquela outra região é muito inóspita, é negação. Então, até agora eu tenho inserção, imersão e imiscuição com sentido de para dentro. Inúmeros, que é negação, e inóspito, que é negação. Agora tem invasão. Invasão é entrada, então para dentro também. E inescrutável é o contrário de escrutável, é oposição. Então, presta atenção. Se eu tivesse que agrupar pelo sentido, vem comigo, ó. Inserção ia ficar junto de imersão, de imiscuição e de invasão. Ideia de para dentro. Agora, inúmeros, inóspito e inescrutável, ideia de oposição. Então, apresentam prefixos com valores semânticos distintos? Sim, né? Eles não têm todos o mesmo sentido. Então, certa a 31. Eu tenho 3 com um sentido e 3 com outro. Muito bem. 32. Nova York sofre ainda com a insegurança, fruto do dia de terror vivido em 2001. Fez-se uso no trecho acima de uma figura de linguagem, metonímia. Ai, Augusto, o que é isso? Gente, metonímia é quando você usa uma palavra pela outra, um elemento por outro. Vou dar um exemplo diferente, depois vem para a questão. Eu digo assim para você, quer ver? Ontem eu comprei um Caldas Aulete. Peraí, eu comprei o dicionário do Caldas Aulete. Então, na verdade, eu comprei o livro, o dicionário, eu não comprei o Caldas Aulete. Então, isso aí é um exemplo de metonímia. Se eu digo assim, quando o filho nasceu, o rapaz ofereceu aos amigos alguns Havanas. Havana? Havana é a marca do charuto, não é? Ele ofereceu os charutos. Então, gente, isso aí é exemplo de metonímia. Se você diz assim, vamos tomar uma Skol. Isso aí, você não vai tomar Skol. Skol é a marca, não é? Você vai tomar cerveja. Tudo isso é exemplo de metonímia. Quando você usa o nome, a marca pelo conteúdo, o autor pela obra. Então, aqui, vem comigo. Nova York sofre ainda com a insegurança, fruto do dia de terror vivido em 2001. Na verdade, quando eu digo Nova York, sofre. Não é Nova York, gente. Na verdade, eu usei o nome da cidade para falar população, porque quem sofre é o povo, é a população de Nova York. Isso aí é um exemplo de metonímia? É. Tá bom? Então, certa. Ok. Se eu digo assim para você, quer ver? A Europa
vive momentos de tensão econômica. Na verdade, eu falo a Europa, mas são os países e as pessoas, na verdade. Quem sofre é a população de cada país ali da Europa. Tá bom? Muito bem. 33. Por mais que sofressem com a aridez daquela terra, por menos conforto que tivessem, por serem gente forte como verdadeiros guerreiros, mantinham a alegria a cada dia. Gente, os termos grifados expressam, na ordem em que se apresentam, valores semânticos de... Gente, valor semântico de novo, quer dizer, sentido. A banca me deu a frase com 4 termos grifados e fala que cada termo daquele apresenta valor semântico, quer dizer, sentido, respectivamente, quer dizer, nesta ordem. Vamos lá. O primeiro ele disse que é concessão. Por mais que sofressem com a aridez daquela terra. Gente, quando eu digo por mais que sofressem com a aridez, é o mesmo que dizer, ainda que sofressem com a aridez, isso aí é concessão? É. Embora sofressem com a aridez, é concessão. Então a primeira está certa. Por menos conforto que tivessem, ainda que tivessem pouco conforto, embora tivessem pouco conforto, esse segundo por também tem valor de concessão. O primeiro é concessão e o segundo também é, porque você troca por embora tivessem pouco conforto, ainda que tivessem pouco conforto. Então, a segunda já está errada, não é modo, é concessão também. Agora vamos ver a terceira. Por serem gente forte, por serem gente forte. Este por não tem nada de concessão. Por causa de serem gente forte, já que eram gente forte. Porque eram gente forte. Esse aí tem valor de causa. Por causa de serem guerreiros. Então, errado. O terceiro não é concessão, é causa. Então, repito, ó, esse é concessão. Esse aqui também é concessão. Esse aqui é causa. Aí tem mais um. Gente forte como verdadeiros guerreiros. Comparação que ele disse? Sim, eu comparei aquela gente a guerreiros, né? Verdadeiros guerreiros. Então é comparação mesmo. Então, gente, presta atenção. A primeira está certa e a última está certa. As duas do meio estão erradas. Então, os termos grifados na ordem se apresentam. Não, errada a número 33, tá? 34. O pai disse ao filho, fiz tudo o que pude, o que julguei melhor, e espero que você me entenda e perdoe se em algo errei. Se levada ao discurso indireto teremos... Augusto, o que é isso mesmo, hein? Eu explico. Discurso direto é como está aqui. Eu reproduzi exatamente a fala do pai, as palavras do pai. Quando a banca pede para passar para o discurso indireto, quer dizer, você vai dizer com as suas palavras o que o pai disse. Então, o pai disse ao filho que fiz tudo o que pude. Então, ficaria assim, o pai disse ao filho que fez tudo o que pôde. Vê se não é isso, ó. Eu digo assim, Augusta disse, 2 pontos, fiz tudo o que pude. Agora eu vou dizer com as minhas palavras. Augusta disse que fez tudo o que, ou que fizera, que fizera tudo que... Então, gente, vamos ver, ó. O pai disse, fiz tudo o que pude. O pai disse ao filho que fez tudo, não, que fizera tudo o que pudera. O pretérito perfeito, gente, vira pretérito mais que perfeito, tá? No discurso indireto. Então, o pai disse ao filho que fizera tudo o que pudera, que julgara melhor, também, ó, mais que perfeito, que julgara melhor, e que, ó, eu espero que você me entenda. O espero no presente, fica esperava mesmo, e que esperava que ele o entendesse e perdoasse, se em algo ele, ó, errei, vira errara. Então vamos lá. O pai disse ao filho que fizera tudo o que pudera, que julgara melhor e que esperava que ele o entendesse e o perdoasse, se em algo ele errara.
Então, se levada ao discurso indireto vai ficar desse jeito? Claro que não, temos erro aqui. Então, 34, errada. Ok, gente? Muito bem, então no próximo bloco continuamos com as questões. Até já.